Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. José Eduardo Coelho Dias, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, e o assunto da guarda, da convivência, né, dessa série do mês de janeiro está rendendo. Temos várias perguntas de ouvintes aqui para você responder. Vamos lá? Vamos tentar, né, Patrícia? Vamos lá. Olha só, deixa eu só fazer um aviso aqui, que uma das perguntas que a gente chamou na semana passada, Edu, você, por favor, me corrija se eu estiver errada, é a da Ana. Ela pergunta a respeito de guardas quando tem estrangeiros envolvidos. A Ana, gente, chegaram muitas perguntas, a Ana vai ser um quadro à parte, não é isso, Edu? Porque eu preciso entender melhor, podia até pedir a Ana para explicar melhor se é a questão do estrangeiro que está morando no Brasil ou se é alguém que trouxe irregularmente uma criança para o Brasil. Se for, aí dependendo do caso, Patrícia, a gente tenta responder hoje ainda. Ah, show. Então, Ana, meu bem, você está ouvindo a gente, já estava aguardando que semana passada a gente falou das respostas dos ouvintes. Manda para a gente então, Ana. É um estrangeiro que tem a guarda da criança, trouxe para cá e a gente vai acompanhando aqui junto com o Zedu. Enquanto isso, Zedu, vamos aos nossos ouvintes. Vamos lá. Olha só, o Alexandro, ele diz o seguinte, tem uma amiga que separou, tem um filho, né, com esse rapaz de que ela se separou, eles fizeram patrimônio juntos, negócios juntos, se separaram de corpos, não se separaram judicialmente. O rapaz, inclusive, já está morando com outra pessoa. Ele quer saber o seguinte, essa outra pessoa tem algum tipo de direito ao patrimônio que o casal anterior tinha? Como é que fica a guarda e a herança do filho dos dois? Tá, vamos separar as coisas. Primeiro que a questão da guarda dos filhos é distinta, né, dissociada da questão conjugal. A lei vai dizer que o estado civil dos pais, a situação dos pais, não interfere nos direitos e obrigações em relação aos filhos. Então, estando casado, estando separado, tendo casado de novo, não vai mudar nada os direitos dos filhos e a relação com os filhos. Vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe, independentemente de qualquer coisa. Mas a questão patrimonial, a gente precisa entender o seguinte: o regime de bens de um casamento ou de uma união estável vai durar enquanto durar a união. Ou seja, enquanto durar a conjugalidade, dura o regime de bens. O Superior Tribunal de Justiça já disse que o regime de bens ele termina com a separação de corpos, né? A separação de fato, como a gente juridicamente fala. E o que acontece? Aquele patrimônio que foi adquirido durante uma relação, a depender do regime de bens, tem que ser partilhado entre aqueles que vivenciaram aquela relação. E a lei não admite que se formule um novo casamento ou uma nova união estável, nesses casos em que a pessoa não fez a partilha, se não for pelo regime da separação total de bens. Deixa eu tentar explicar melhor, tá, Patrícia? O que acontece? Você casou no regime da comunhão parcial. Regime da comunhão parcial, todos os bens que foram adquiridos no curso daquela relação afetiva se comunicam, aqueles que foram adquiridos de forma onerosa, se comunicam e ao final da relação tem que ser partilhado em partes iguais, tem que ser repartido em partes iguais. Se você não fez essa partilha e quer fazer uma outra união, nada te impede, só que você vai ter que fazer a outra união no regime da separação total de bens, onde os bens não se comunicam, ou seja, todos aqueles bens que foram levados vão continuar sendo daquela parte, e os novos bens vão ter que ser atribuídos a quem adquiriu. Então, o direito daquele que viveu uma relação anterior fica resguardado. Com relação aos filhos, não tem diferença. O filho vai receber herança, normalmente vai receber tudo direitinho, independentemente da situação jurídica dos pais. Deu para entender ou complicou mais, Patrícia? Não, deu para entender perfeitamente. E aí, a gente pode passar então para outra pergunta?
Vamos lá. Vamos lá. Vamos partir para o Gerson agora. A guarda se finda automaticamente aos 18 anos? Exatamente. As pessoas, só vou te dizer o seguinte: as pessoas até completarem os 18 anos vivem sob o poder familiar. E a guarda é um dos atributos do poder familiar. Então a guarda é exercida até que a pessoa complete a chamada maioridade. A partir desse momento já é adulto. E a guarda ela é destinada para quem é criança ou adolescente. A partir de 18 anos, conforme nossa legislação, você já é adulto, então você não precisa mais ter guardião. Aí você pode perguntar, mas aí aquelas pessoas incapazes que completaram 18 anos, mas tem algum problema de saúde, algum problema psicológico, psiquiátrico ou neurológico, ou alguma incapacidade que impeça essas pessoas de exercer livremente os atos da vida civil. Como é que faz? Aí você vai ter a questão da curatela. Como ela é maior, você vai poder proporcionar, dependendo da situação, uma curatela. Mas não é mais guarda que fala. Nem guarda, nem poder familiar. Uhum. Vamos lá. Continuando agora, Alex. Outro Alex. Quando a criança viaja com autorização do pai para o exterior e a mãe não retorna, nesse caso, ela alega que arrumou um trabalho e decidiu ficar nos Estados Unidos e vai ter uma educação melhor para o filho, enfim. Como fica a relação em relação à justiça, a pagar a pensão? Ou seja, um dos pais viajou com a criança para o exterior e não voltou, alegando que conseguiu um emprego e que lá a criança vai ter uma educação melhor. Como é que fica? Bom, nosso código, nossa legislação vai dizer que a mudança permanente de endereço de uma criança, mudar de cidade, por exemplo, imagina de país, tem que ter o consentimento dos dois, porque sendo a guarda compartilhada, sendo o exercício das atribuições parentais, da autoridade parental exercida de forma equitativa, né, um não pode fazer essa mudança sem a autorização do outro. Isso pode dar ensejo até a uma busca e apreensão internacional, e o juiz de onde estiver essa criança, por meio de um processo de cooperação judicial, a partir de uma decisão do juiz aqui, vai para a autoridade central e essa autoridade central do Brasil manda para a autoridade central daquele país de destino, e essa criança pode ser buscada, apreendida e trazida de volta para o Brasil. Agora nós temos uma seguinte situação. Eu sempre falo, Patrícia, que o tempo da vida não é o tempo do judiciário. Aí pode ser que essa criança, estando residindo lá no outro local, e a depender do tempo que demorar essas medidas, possa estar adaptada e realmente numa situação melhor. Uhum. E essa situação melhor significa dizer o seguinte, que todas as decisões, todas as medidas em favor das crianças e adolescentes têm que observar o chamado melhor interesse da criança e do adolescente. Isso está previsto em tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, então isso tem que ser observado. Mas, num primeiro momento, isso está me parecendo até uma fuga, é equivalente em alguns casos, claro que não em todos, a um sequestro, né? Porque se você não podia sair daqui sem a autorização do pai, saiu, porque o pai autorizou a saída, mas esse não retorno modificou a situação. Então isso pode ser equiparado em alguns casos, dependendo do que tiver envolvido, você pode considerar isso até como uma espécie de um sequestro internacional, que é muito grave, né? Uhum. Mas enfim, tem mecanismos judiciais para trazer essa criança de volta, mas tem que pensar sempre também no melhor interesse. Agora, com relação ao pagamento da pensão, guarda, convivência não se misturam, é água e óleo. Então, se você deve a pensão, paga a pensão. Se você quiser se aproveitar dessa informação, porque lá está melhor, estou trabalhando aqui, não está. Mudaram as circunstâncias que fundaram a obrigação alimentar. Você pode ir ao judiciário e pedir uma revisão dos valores que você paga, dependendo do caso, até uma exoneração. Mas não pode simplesmente decidir, vou parar de pagar e pronto. Isso aí não é juridicamente aceitável, não é juridicamente válido. Tem gente que usa isso como estratégia processual e aí é outra história, né? Uhum.
Pergunta do Marcos. Olha, se a guarda é compartilhada, ou seja, se os dois têm despesas nas suas respectivas casas, por que pagar pensão alimentícia? É muito simples de entender isso. É uma pergunta muito comum, mas é bom que se seja feita essa pergunta para a gente poder explicar mais uma vez. Primeiro, dificilmente a criança ou adolescente, eles ficam tempos iguais nas duas casas, né? Então, vamos imaginar que tenha ficado 1/3 do tempo na casa de um, 2/3 do tempo na casa de outro. Então aí nós já temos um desequilíbrio. Outra coisa, ainda que fique metade do tempo na casa de cada um, a pensão ela é calculada com base no que a gente chama de binômio, necessidade-possibilidade. O cálculo da pensão é feito a partir da apuração do quanto aquela criança precisa para viver, inclusive moradia, alimentação na casa dos respectivos pais e tal. E às vezes um dos genitores ele tem uma condição financeira melhor do que a da outra. E aí não pode, de forma que simplesmente dar a comida lá, mesmo que seja só a metade do tempo, possa representar um sacrifício para aquele que está com a criança. Então a pensão é calculada com base na necessidade total, não apenas de quando está na casa de um ou na casa de outro, é na necessidade total daquela criança e daquele adolescente. Depois de feito esse cálculo, é preciso saber quem pode pagar. Aí vamos apurar a renda de cada um, a possibilidade de cada um e fazer essa distribuição. Então, mesmo que fique metade do tempo na casa de um, metade do tempo na casa de outro, pode ser que essa metade do tempo seja sacrificante. Além disso, tem outras questões. Os alimentos não abarcam só a comida, não é só o teto, envolve uma série de outras coisas. Nós temos aí que lembrar do plano de saúde, nós temos que lembrar da escola, nós temos que lembrar da socialização, dos aniversários que vão com os coleguinhas, do lazer, das voltinhas que dão, de um brinquedinho que vai no parque. Enfim, é uma série de despesas que entram no cálculo dos alimentos e que não se resolve pelo fato de estar na casa de um ou na casa de outro, tá? Mas que bom que o Marcos fez essa pergunta, que permite que a gente converse sobre isso, que é sempre muito interessante. Nós temos aqui alguns comentários de ouvintes também. Ouvinte que não mandou o nome, né? A gente vai preservar, dizendo que é separada, tem a guarda da filha, tem uma boa relação com o ex, paga pensão, eles dividem o que forem comprar para as crianças, exemplo, material escolar, uniforme, a Topic, né, o transporte escolar, é tudo dividido entre os dois, e agora eles estão morando de aluguel e ele ajuda, inclusive, pagando metade do aluguel onde as duas moram. Quem dera que todas as relações fossem assim, né, Zedu? Porque é uma coisa, Patrícia, a obrigação alimentar, antes de ser uma obrigação jurídica, ela é uma obrigação moral. É uma obrigação moral. Você pode achar que você vai botar um filho no mundo e largar para lá porque a mãe se vira e a mãe sempre se vira, né? Não pode fazer isso. É uma obrigação moral. Você tem que se olhar no espelho e dizer para você mesmo, não, eu sou um sujeito decente. E é muito bom quando a gente vê que alguns pais não precisam esperar o oficial de justiça bater na porta para cumprir as suas obrigações, como eu disse, acima de tudo, são moral. Então, parabéns para o ex dessa ouvinte e parabéns para essa ouvinte também de conseguir manter, apesar de não manter uma conjugalidade, manter uma relação boa ou, quando nada, uma relação civilizada, porque no final das contas é o homem que escolhestes para pai dos seus filhos, né? É a mulher que escolhestes para mãe dos seus filhos. Então, independentemente da conjugalidade ter terminado ou não, o respeito deve prevalecer e os interesses dos filhos que os dois colocaram no mundo precisam prevalecer sobre qualquer desavença. Preservem as desavenças de vocês, mas coloquem numa caixinha separada. Na hora de lidar com relação aos assuntos dos filhos, é olhar para os filhos, decidir aquilo que realmente é melhor para os filhos e cada um dá o seu máximo para os filhos. Não é o que a lei manda, é o que a moral, a decência, a civilidade manda. Então, parabéns para essa dupla, né? Eu ia falar casal, mas esses pais, esse pai e essa mãe, que estão conseguindo fazer aquilo que seria interessante
para todos, né? Muito bom mesmo. Pois é, e do outro lado, nós temos um outro ouvinte aqui dizendo, olha, eu tenho um filho e já falei com a mãe que a gente precisa, às vezes, falar sobre o que fazer e sobre o futuro do nosso filho. Mas ele diz que ela não quer conversa e acaba que cada um faz o que bem entende, visando o melhor para o filho. Olha a situação. Aí a gente tem a chamada guarda alternada, que é proibida na nossa legislação. Não é que seja proibida, ela não é contemplada e é mal vista, né? Porque o que seria essa guarda alternada? Enquanto está comigo, eu dito as regras, enquanto está com ela, ela dita as regras, e aí a cabeça da criança fica como? A cabeça dessa criança, o papai deixa tudo, a mamãe não deixa nada, ou a mamãe deixa tudo e o papai não deixa nada. Aí daqui a pouco começa a chantagear um ou outro, tá? Porque criança faz isso também, hein? Descobre o ponto fraco de um, isso faz quando a gente é casado, dentro da casa da gente, né? Os filhos descobrem quem que é o mais bravo para alguma coisa e sempre vão pedir para o outro. Agora, enquanto está numa relação de harmonia, a gente acha graça, a gente brinca, um olha para o outro e tá ok. Mas quando está separado, você é mais sensível. Os filhos, eles ficam filmando, escaneando a gente o tempo todo. Eles têm essa sensibilidade e eles conhecem os nossos pontos fracos, eles vão na gente, vão na jugular, né? E acertam tudo. Então, isso quando tá junto, não tem problema nenhum. São os arranjos familiares, os casais vão trocando ideia, conversando. Às vezes acha graça, às vezes um olha, vira para o outro e fala, olha, isso aí tá deixando, só você que tá deixando, segura isso ou segura aquilo, não pode comer doce, ou não pode dormir depois de 9 horas. Agora, quando tá separado, imagina, se um sempre deixa, por exemplo, dormir tarde, a mãe não gosta que durma tarde, o pai não se importa. Como é que fica o sono dessa criança? Vai desequilibrar. Então não pode, tem que ter respeito pelas regras, mas não é capricho, não é mimimi. É assim, aquelas regras que realmente vão afetar na estabilidade, no crescimento, no desenvolvimento da criança. Isso tem que ser negociado. E eu digo o seguinte, às vezes não acontece essa conversa, talvez até por medo, por N motivos que não seja a vontade de conversar. Às vezes o ex-casal tem vontade de trocar uma ideia, mas um acha isso do outro, ou acha aquilo do outro. Fatores que vão embaralhando, dificultando essa conversa. Nesses casos, as pessoas que podem, contratem um mediador profissional, porque o mediador é aquela pessoa que vai criar aquele ambiente seguro para que as pessoas possam falar abertamente, ao mesmo tempo respeitando a fala do outro e, de repente, se conseguir abrir esse canal de comunicação para que as pessoas possam se entender e tal. E se está havendo alguma dificuldade maior também, pode procurar também os núcleos de prática jurídica. Tem alguns que já têm uma expertise maior nas questões de negociação, de mediação, podem chamar também as faculdades, podem investir nisso também. Enfim, não é porque não tem dinheiro que vai ficar sem uma solução para os filhos, né? Existe todo um sistema aí jurídico, tem a Defensoria Pública, tem os núcleos de prática jurídica das faculdades, para que a gente faça esse ambiente melhor para que se negocie as questões que são fundamentais para as crianças e para os adolescentes. Zedu, agradeço, mas já deixo que chegaram mais perguntas para você responder na semana que vem, viu? Nossos ouvintes a gente continua bem então interessados. na semana que vem. É isso aí, a gente passa para você. Tem para encerrar, o Aurixon dizendo assim, olha, não é o que a lei manda, e sim a decência. Ele está te dando parabéns por essa frase. É isso aí. Obrigado. Valeu, Zedu. Então, semana que vem a gente volta respondendo todas as perguntas que chegaram hoje que a gente não respondeu. Zedu, então, na segunda-feira que vem, volta para responder para os nossos ouvintes. Zedu, obrigada. Boa semana para você. Semana que vem estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir.